Boa noite, queridos irmãos, encarnados e desencarnados. Que a paz de Cristo esteja convosco. Agradeço a Deus, a Jesus, ao meu mentor espiritual, ao mentor espiritual da casa e à equipe diretiva, pela confiança e a oportunidade de estar aqui hoje a trabalho de Cristo. O tema que me foi recomendado pela casa é carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la, que está no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de eu começar a exposição, eu quero esclarecer aos irmãos que a palavra cruz, usada no item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, ela não se refere efetivamente àquela cruz de madeira que Jesus carregou. Aqui a palavra cruz é usada de maneira figurativa. Então, há irmãos da doutrina espírita que interpretam essa cruz, aquela cruz carregada por Cristo durante o trajeto até o monte onde ele foi crucificado. E outros irmãos interpretam essa cruz como o momento da crucificação. Então, a partir dessa interpretação, muda inclusive o sentido da exposição. Então, a maioria dos irmãos que seguem a doutrina espírita entende que a cruz é o quê? São as nossas provações diárias. Provações essas que nós escolhemos ao reencarnarmos. Então, quando fazemos o nosso planejamento reencarnatório, nós escolhemos a nossa prova, visando o quê? A nossa evolução moral e espiritual. Então, a tomar a cruz, referida no item 18 do capítulo 24, significa o quê? É aceitar a lei da causa e efeito. Como os irmãos sabem, né? O que eu planto, eu colho. Então não adianta eu querer plantar tomate e querer colher cebola. Não vai dar certo. Então, se eu planto amor, eu colho amor. Se eu planto perdão, eu colho perdão. Se eu planto discórdia, eu colho discórdia. Isso é razão da causa e efeito. Também nessa mesma seara, há quem entenda que a cruz representa as dificuldades e obstáculos da vida presente. Então, o que eu tenho em mente? Que todas as minhas dificuldades, obstáculos que eu tenho hoje, são o quê? Causas no passado. Ou seja, são os meus comportamentos, as minhas atitudes e os meus pensamentos que eu tive na reencarnação anterior. Também tem que ter ciência que os meus atos de hoje, as minhas atitudes, os meus pensamentos, vou refletir na cruz que eu terei que carregar na próxima reencarnação. Então eu tenho que, nessa reencarnação, tentar quitar os débitos que eu tenho da reencarnação anterior e já me preparar para a próxima reencarnação, tentando ter o quê? Um comportamento, uma atitude, uma palavra de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Para outros que entendem que a cruz é o momento da crucificação, que lembra a morte de Jesus, eles entendem que a cruz significa a própria morte, ou seja, morrer para si próprio. Mas o que é morrer para si próprio? Evidentemente que aqui não se refere a desencarne, mas se refere ao quê? Matar o homem velho para o nascimento do homem novo. Significa o quê? A renovação espiritual, a redição absoluta, novos valores intelectuais e morais, reajustamento das dificuldades físicas, mentais, sentimentais. Então, a cruz, ora, ela pode representar, como eu disse, as dificuldades e obstáculos na vida, e ora, pode representar o quê? Essa renovação espiritual, a minha modificação, a minha rendição, a busca pelo novo homem. Também, irmãos, uma questão que temos que ter bastante atenção é a questão de como carregamos a nossa cruz. Então, há muitos irmãos que carregam a sua cruz de forma queixosa. Por que eu sofro tanto? Por que eu passo tanto trabalho? Por que eu tenho tantas dificuldades? Ó vida, ó mundo, sou injustiçado. Já tem outros irmãos que carregam a sua cruz com fé, com ânimo, confiança em Deus, confiança em si, coragem, sabendo que aquela cruz serve para burilamento do perispírito e crescimento do espírito. Então, irmãos, o que nós temos que ter ciência?
que nós não podemos nos revoltar, nós não podemos nos lamentar. Como já deve ser dito em outras palestras aqui, as dificuldades, obstáculos são o quê? São bênçãos. São situações que eu preciso passar para o meu melhoramento. Então, eu jamais devo ter, digamos assim, um pensamento autopiedoso. Essa é a cruz que eu tenho que carregar. Cristo não espera isso de nós. Cristo espera de nós atitude, coragem. Então, tem duas opções, né, irmãos? Dizer o seguinte: essa é a cruz que eu tenho que carregar e me deixar o quê? Abater pela cruz. Sento e deixo a cruz me esmagar. Ou posso ter uma atitude contrária. Dizer, essa é a cruz que eu tenho que carregar, eu vou carregá-la com ânimo, com vontade, com coragem, benevolência e esperança. E erguer e fazer como Cristo, que carregou a cruz durante todo o seu trajeto. Ora caindo, ora levantando. Mas chegou o quê? Ao seu destino. E nós também, né, irmãos? Temos que carregar nossa cruz como Cristo carregou, com firmeza, com fé, com a certeza de que chegaremos aonde precisamos. Também temos que ter ciência, irmãos, que a cruz é pessoal e intransferível. Eu não posso querer terceirizar a minha cruz. Não, irmão, tu carrega a minha cruz. Não, eu que tenho que carregar em mim próprio. Também não posso querer carregar a cruz do meu irmão, porque eu estaria o quê? Impedindo ele de cumprir a sua missão. Então, claro que devemos ter piedade, devemos ter compaixão pelo irmão nos seus momentos de atribulações, mas eu não posso ter, digamos assim, a pretensão de livrar ele daquela dificuldade, daquele obstáculo. Por quê? Porque faz parte da trajetória espiritual dele. Então, muitas vezes, né, irmãos, vemos muitos irmãos com fome. Digamos assim, como eu gostaria que esse irmão não tivesse fome. Ou como eu gostaria que esse irmão não estivesse doente. Todos nós gostaríamos. Mas são situações que ele precisa passar. Então, só no resto o quê? A oração, a compaixão e a solidariedade. A cruz também, queridos, ela tem dois sentidos, tanto no círculo carnal como no círculo espiritual. No círculo carnal, a cruz representa o quê? As dificuldades orgânicas, o degrado social, o parente feliz, ou seja, as adversidades e as dificuldades que eu passo no plano terreno. A cruz também, ela tem um significado no ciclo espiritual, que significa a vergonha do defeito íntimo não vencido, a não expiação da culpa, o débito não pago. Ou seja, aqui a cruz representa o quê? Todo o trajeto dificultoso que eu tenho até eu conseguir a minha evolução espiritual e moral. Já no ciclo espiritual, a cruz significa o quê? Que o espírito, quando desencarna e lá retorna, ele faz o quê? Uma análise consciencial. Representa o quê? Tudo aquilo que ele não conseguiu superar nessa reencarnação. Então, tudo aquilo que ele planejou no seu planejamento reencarnatório, ele volta e diz: eu não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz aquele outro. Isso é o quê? É a cruz no plano espiritual. Chico Xavier, nosso querido e saudoso, como os irmãos conhecem, faz referência a duas cruzes, a cruz de ferro e a cruz de palha. Esses ensinamentos de Chico estão na obra O Evangelho de Cristo, escrito por Carlos Bacelli. Então, nessa obra, O Evangelho de Chico, Carlos Bacelli repete que ele fala em cruz de ferro e cruz de palha. O que é, para Chico, a cruz de ferro, que geralmente, né, irmãos, leva bastante peso, é a mais fácil de carregar. Porque essa cruz de ferro representa o quê? As ofensas públicas que nós recebemos. Então, toda vez que alguém nos insulta publicamente, é normal outras pessoas saírem em nossa defesa. Então, a gente recebe o quê? Uma solidariedade patente. Já a cruz de palha lembra o quê? Algo muito leve, algo muito frágil. E aí Chico adverte: esta é a mais difícil de carregar. Por que ela é a mais difícil de carregar? Porque a cruz de palha é interna, é minha. Então, por exemplo, eu estou num círculo de pessoas, alguém faz um comentário de uma palavra, e eu me sinto extremamente ofendido. Eu digo: não, espera aí, ele está falando uma coisa minha que não é, ou está referindo um fato que eu faço, mas eu não me sinto errado com isso, né? E fica ali naquele desapontamento, né? Naquela culpa. Aí começa com ressentimento aqui, com ressentimento ali, vai evoluindo, fica uma vingançazinha aqui, uma vingançazinha lá, e até que se transforma o quê? No ódio,
que é o quê? Mais um dos sentimentos. Então, queridos, esta eu tenho que ter cuidado, porque ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando eu vejo, explode. Por que o Chico falou que ela é de palha? Porque uma faísca mínima provoca o quê? A queima dela. E é automaticamente o quê? Ela é muito difícil de carregar. Então, né, irmãos, às vezes a gente tem a ideia equivocada, né? A cruz pesada é fácil de carregar. Desculpa, a cruz pesada é difícil de carregar. A cruz de palha é fácil. Não, é o contrário. Aquela cruz, com os meus desapontamentos, as minhas tristezas, as minhas angústias, essa sim é muito difícil. Porque é um trabalho meu. Eu faço ela sozinho. Apesar de contar com todo o apoio da equipe espiritual. E muitas vezes a gente não vê, né, irmãos? Até tem uma cena muito bonita do filme A Cabana, que eu não sei se os irmãos assistiram, e que a personagem principal está sentado no gramado. Tem um lago, um barquinho, uma árvore, e tem um personagem de branco que lembra Cristo. E o personagem principal está sentado e olha para aquele barco e resolve subir. Aí quando ele sobe no barco, começa a subir o líquido preto, subindo, subindo, viscoso, assim, que nem um petróleo bruto. Vai subindo, 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 e quando chega aqui, que a gente acha que ele vai ser soterrado pela lama, ele dá a mão e o espírito de branco puxa ele e caminha com ele em cima das águas e diz o seguinte: eu sempre estive aqui estendendo a mão, mas tu preferiu o quê? Te agarrar às tuas mágoas, tristezas, dores, vinganças, ressentimentos. Ou seja, o barco significava o quê? A presa dele, a quê? Aquela lama dos sentimentos negativos. E assim somos nós, né, irmãos? Muitas vezes preferimos nos queixar, vitimizar da nossa cruz, do que dizer o quê? Eu aceito o auxílio. Então, sempre tem muito cuidado com isso. Nós temos que ter fé. A nossa fé é muito pequena. Nós temos que acreditar que temos o quê? Todo um apoio espiritual nos amparando. E nós preferimos o quê? Nos lastimar, lamentar, chorar e se queixar, né? Também temos que ter em mente, irmãos, que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, né? Então nós temos que entender o seguinte, que todas as nossas dificuldades que passamos é porque nós podemos suportar. Se nós não pudéssemos suportar, Deus jamais nos colocaria esse fardo. Então, temos que entender que Deus não coloca dificuldade e sofrimento maior do que possamos suportar. O fardo é proporcional às nossas forças, assim como a recompensa será conforme nossa resignação e coragem. Mais abundante será a recompensa do que penosa a aflição. Então, a minha recompensa é o quê? Depende da forma como eu carrego a minha cruz. Quanto mais coragem, altivez, fé, bons sentimentos que eu tiver a carregar a minha cruz, maior será a minha recompensa. E menor do que o peso. Agora, quanto mais eu lamento, choro e vitimizo, menor será a recompensa e maior será o peso. Então, a reflexão que temos que fazer hoje é essa, né, irmãos? Como é que eu estou carregando a minha cruz? Como Cristo nos ensinou? Ou como a forma que eu entendo que é correta? E essa forma que eu entendo que é correta, está ou não de acordo com a doutrina que eu entendo correta? Essa é a grande questão. Também, irmãos, uma grande questão que nós temos que raciocinar é o seguinte: será que nós estamos dispostos a sacrificar na cruz os nossos próprios interesses? Então, muitas vezes nós temos que questionar isso. Nós nascemos no mundo de provas e expiações. A nova geração já está nascendo no mundo de regeneração, mas nós ainda somos no mundo anterior, né? Então nós vivemos no mundo o quê? Eminentemente materialista. Então a pergunta é: até que ponto eu estou disposto a abandonar as minhas paixões, os meus vícios terrenos, em prol das questões espirituais? Até que ponto eu estou a fim de colocar na minha cruz tudo aquilo que me prejudica espiritualmente e moralmente, para buscar uma elevação? Até que ponto eu estou disposto a abrir mão disso, né? Isso nos lembra muito, né, irmãos, a parábola da porta estreita e da porta larga, né? A porta larga é muito fácil de atravessar, porque ela é cômoda, não exige esforço, traz prazer, traz alegria. Já a porta estreita é muito difícil de atravessar, como o nome estreita, eu tenho que apequinar para caber naquele espaço. E apequinar é o quê? Abrir mão do ódio,
do egoísmo, da vingança, da raiva, etc. e tal. E é muito mais trabalhoso. Tanto é que na obra, o Livro dos Espíritos, em uma das perguntas, Kardec questiona isso. E os Espíritos respondem para Kardec: é necessário fazer um esforço. Lamentavelmente, muitos poucos estão o quê? Dispostos a se esforçar. Então, realmente, né, irmãos, nós preferimos o que é mais cômodo, o que é mais prazeroso, o que é mais alegre. Nós não queremos o quê? Nenhum esforço, nenhuma dificuldade. E Cristo mesmo ensinou que nós jamais chegaremos ao nosso desiderato sem sacrifícios, sem dificuldades. O caminho é assim. Tanto é que quando vamos fazer o eletrocardiograma, né, irmãos, se a linha está assim, está na linha horizontal, eu estou morto. Para o coração estar vivo, tem que estar o quê? Altos e baixos. E assim é a vida. Para eu estar vivo, eu vou ter que ter o quê? Momentos de alegria e de tristeza, de saúde, de doença, de perdão e de ofensa. A nossa vida é cíclica, altos e baixos. Também, irmãos, nós temos que ter a noção da seguinte frase: aquele que quiser salvar a si, perder-se-á. Até parece antagônico, né? Aquele que quiser salvar a si, perder-se-á. Então aqui cabe algumas considerações. Primeiramente, o que nós temos que ter consciência? Que nós recebemos o dom de estarmos aqui reencarnados. Até que momento nós estamos aproveitando essa oportunidade? O que estamos fazendo aqui? Eu estou realmente seguindo os ensinamentos de Cristo, buscando o meu melhoramento, ou estou aqui a passeio de férias, só a fim de gozar os prazeres terrenos? O que eu estou fazendo aqui? Esse é um grande questionamento a partir de hoje. Também eu tenho que ter um cuidado, como falei há pouco atrás, nós vivemos num mundo eminentemente material. Então o que eu vivo aqui? Uma vida voltada para os prazeres e gozos que o mundo oferece. Prazeres e gozos que o mundo oferece. Até que ponto eu estou disposto a abdicar desses bens que o mundo material me oferece em prol da minha evolução para o mundo espiritual? Também Emmanuel nos fala o seguinte, que os bens materiais são transitórios. Inclusive esse corpo aqui é transitório. Tudo aqui é transitório, inclusive o corpo físico. O que ele diz? Que os bens materiais são empréstimos divinos, como meio de impulsionar o progresso moral e espiritual. Ou seja, são meios que Deus nos permite, nos fornece, nos oferece para quê? Para que buscamos o nosso progresso moral e espiritual. Só que nós muitas vezes valoramos os bens materiais em detrimento do quê? Dos bens espirituais. E muitas vezes passamos o quê? Toda uma existência algemados a esses bens materiais, que levam a quê? Ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade e demais vícios morais. Renunciar aos prazeres e gozos do mundo, irmãos, é muito difícil, né? Porque nós vivemos o quê? No mundo eminentemente material. Renunciar aos prazeres e gozos, irmãos, não quer dizer abdicar de tudo. Se a casa não fosse necessária, Deus não teria nos fornecido. Se o trabalho para recebermos renda para o nosso sustento não fosse permitido, Deus não teria nos proporcionado a isso. Então tudo aquilo que nós temos, Deus nos proporciona, que nem disse Emmanuel, para o nosso crescimento espiritual e moral. Agora a forma que eu estou usando esses bens é que vai ser diferenciado. Eu uso como para me sustentar, para me manter, ou uso para me colocar acima do outro, me sentir maior, me sentir melhor. Eu tenho um carro X para ir ao trabalho. Aquele carro X eu uso para quê? Para a minha locomoção, ou uso para comparar, eu tenho um carro melhor, eu sou mais favorecido, Deus me valoriza mais. Aí não, né? Eu tenho que usar o quê? Com relativo valor, de forma que eu não me coloque acima de qualquer irmão. Aí vem também a pergunta que eu já fiz há pouco tempo atrás, né, irmãos? Como negar a si mesmo, se quase tudo na terra leva o homem à satisfação de suas necessidades materiais? Como é difícil, né, irmãos? Como é que eu vou me negar a mim mesmo, se tudo na terra me leva à satisfação do material? É um dilema bastante complicado. Negar-se a si próprio, quando eu falo evangelho aqui, é negar-se a ser fruto da matéria. É compreender-se como espírito imortal. Perceber que as necessidades espirituais estão acima
das necessidades morais. Então, queridos, nós só vamos realmente evoluir quando entendermos o quê? Que a necessidade espiritual é superior à necessidade material. A partir do momento em que eu me pego, valorizo mais a material, eu estou o quê? No caminho equivocado. Irmãos, tem uma passagem muito interessante em que uma pessoa se queixava muito da vida. Dizia assim: meu Deus, como essa minha cruz é pesada, como eu sou castigado, como é difícil carregar isso. E ela resolveu procurar um sábio que vivia na montanha. E ele subiu aquela montanha para conversar com o sábio. Chegou lá e disse assim: sábio, eu vim aqui tirar uma consulta contigo. Eu não aguento mais tantas atribulações, eu não aguento mais tanta dificuldade, eu não aguento mais tantos obstáculos, tanto pesar, a minha cruz está muito pesada. E o sábio fez o seguinte assim: meu irmão, olha aquela montanha ali na frente. Ele olhou: quantas cruzes tem lá? Ah, tem muitas cruzes, todos os tamanhos, enormes, menores, pequeníssimas, né? Aí o sábio falou assim: meu irmão, atrás de cada cruz daquela tem um nome, vai lá e escolhe uma. Ele lembrou: ah, aquela maior não vou escolher, que meu nome está lá com certeza. Aí ele foi lá e pegou a mais pequenininha das cruzes, desse tamanhozinho assim. Aí o sábio assim: meu irmão, vi e olha. Ele olhou, era o nome dele. Então, às vezes nós aumentamos a nossa cruz, quando na verdade ela é o quê? Ela é mínima, ela é pequena. Então muitas vezes a gente se vitimiza quando o quê? Porque as nossas dificuldades são bem pequenas, se consideradas com as dificuldades de outros irmãos. E muitas vezes nós somos totalmente ingratos, né, irmãos? Devemos ter gratidão pelas nossas dificuldades, obstáculos, por quê? E muitas vezes são tão pequenos, mas que servirão o quê? Para o nosso burilamento. Também Cristo nos exorta à vivência evangélica. O que diz o seguinte? Cristo diz o seguinte: que devemos enfrentar o mundo material. Essa é a lição de Cristo. Enfrente o mundo material para quê? Para vencer no mundo espiritual. Queridos, vencer o mundo é diferente de vencer no mundo. Vencer no mundo é o quê? São os bens materiais que eu adquiro. Vencer o mundo são o quê? As minhas conquistas, visando o quê? A pátria eterna. Então nós não podemos confundir isso, vencer no mundo com vencer o mundo. Nós não estamos aqui para vencer no mundo, nós estamos aqui para vencer o mundo, que é o quê? O nosso planejamento para o plano espiritual. Quando eu desencarnar, eu não vou levar o carro, a casa, o diploma, o status social, eu vou levar o quê? O que eu preguei de amor, de perdão, de humildade, de caridade. É com isso que eu tenho que me preocupar. Também temos que ter ciência que o nosso martírio não é que nem o de antigamente, que nem os primeiros cristãos que morreram nos ginásios comidos pelas feras. Cristo não está exigindo de nós isso na atualidade. Na atualidade, qual é o nosso compromisso? Divulgar a doutrina de Cristo. E para isso temos que ter o quê? Coragem. Não importa que zombem, não importa que nos maldigam, é importante o quê? Que nos mantemos a nossa fé firmemente. Então, irmãos, a partir do momento que há sinceridade no coração, eu não tenho que ter medo, estou sob a proteção de Deus e de Jesus. Então muitos irmãos dizem: não vou falar de Cristo, porque lá ninguém acredita, eu vou rir da minha cara. Não vou ir no centro espírita, porque diz que vai em centro espírita não é pessoa boa. Não tem que ter, digamos assim, preocupação com essa intolerância religiosa. Eu não tenho que ter preocupação com a opinião alheia. A opinião alheia eu consigo modificar. Modifico como? Com as minhas atitudes e com os meus comportamentos. E até vou passar a contar aqui uma questão bem interessante. Nessas últimas chuvas que houve, inundou a nossa casa lá, né? Ficou dessa altura de água. É assim que secou a água, nos reunimos e fomos lá retirar a lama. Aí nós estávamos todos limpando o chão, né? E tinha 3 adolescentes recolhendo os cavalos que estavam no campo ao lado. Aí eles nos avistaram limpando o chão e perguntaram assim para nós: oi pessoal, sim, que tipo de feitiço vocês fazem aí? E aí nós respondemos assim: nós não fazemos nenhum feitiço, aqui nós ensinamos o amor de Cristo e a lição de Cristo. Esse cara assim, né? Então vocês vejam, né, como há preconceito religioso. Então se eu vou me preocupar com a opinião alheia, eu não vivo nada. E se eu tenho Cristo no coração com maturidade, eu falo o quê? Com presteza e com sinceridade. Então Cristo nos diz, né,
nos conclama a vivência evangélica em qualquer lugar, com sinceridade, naturalidade, mesmo entre em pessoas incapazes de entender e aceitar. Evidentemente, irmãos, que nesse caso, só devemos o quê? Lamentar a cegueira deles, mas nunca amaldiçoá-los. Temos que entender o quê? Que cada um aqui está no seu estágio espiritual. Confessar Jesus, o que é confessar Jesus? É o quê? É viver em conformidade com seus ensinamentos, submeter-se à lei da fraternidade universal. Qual é o nosso papel aqui? Amar a Deus e praticar o bem, pelo bem, para o bem e por bem. Queridos, e os médiuns? Qual é o papel do médium no confessamento de Jesus? Para ser um médium que vivencia Jesus, que divulga a doutrina de Jesus, ele tem que ser muito forte. Por quê? Como eu falei, como nós vivemos no mundo material, o médium tem que o quê? Muitas vezes abrir mão do material em prol do espiritual. Então, a partir do momento em que eu assumo o medianato, eu tenho que ter o quê? Consciência que eu estou o quê? Abrindo mão do material em prol do espiritual. Então, por exemplo, se eu assumo a função de ser médium numa casa espírita, por exemplo, e eu sou chamado para fazer uma prece no hospital e dar um passo no irmão moribundo, mesmo que esteja passando a final do time de futebol que eu jogo, mesmo que esteja passando o filme que eu marquei a data para assistir, eu tenho que o quê? Ir lá, dar um passe, fazer a oração. Se eu me comprometi a estar na casa espírita para fazer uma explanação do ensinamento de Jesus, mesmo que nos convide para a top das festas, eu sei o quê? Que a minha missão é lá fazer aquela palestra, né, irmãos? Então, sei que eu tenho que fazer o atendimento fraterno na casa. Ah, mas eu recebi um convite para um bate-papo com os amigos, uma rodinha de cerveja e um rodízio de pizza. Eu não vou ir no atendimento fraterno. Não. Se marcou o atendimento fraterno, tem que ir lá comparecendo, por quê? Porque eu me comprometi com o mundo espiritual. Então, para ser médium é uma tarefa muito difícil. Eu tenho que saber o quê? Abrir mão do material em prol do espiritual. Mas também não posso usar isso como dificuldade, né, irmãos? Ah, não vou lá na frente palestrar porque eu tenho medo e não sei. Sofremos críticas, nós somos perfeitos. Vamos aprendendo passo a passo. Hoje parece assim, amanhã melhor, assim vai. Se eu não quero sofrer crítica, eu tenho que me meter o quê? Embaixo de uma mesa. Ah, não vou auxiliar no atendimento fraterno porque eu acho que eu não sei nada de atendimento fraterno. Tá, mas a casa oferece curso, tem livro ali, ó, atendimento fraterno. Por que eu não me dedico? Por que eu não me esforço? Porque nós somos acomodados. Nós não queremos nos desafiar. Nós temos o quê? Dificuldade disso. Me permita agora, irmãos, que eu vou fazer uma leitura, uma face da hora, uma passagem que eu achei muito importante. Vou ter que pegar o óculos que eu não enxergo sem óculos. Que eu achei bem interessante essa passagem aqui. Vou ler bem calmamente. Isidoro Viana, colaborador nos serviços de caridade cristã, torturava-se ante os golpes da crítica. Nas sessões do grupo, vivia em queixas constantes. A cada manifestação do espírito Policarpo, pedia conselhos acerca do mau juízo que as pessoas faziam do seu trabalho voluntário. Em uma ocasião, falava das suas decisões. Se demorava, chamavam-no de tardio. Se disse logo, por fazer o bem, que era afoito. Em outra ocasião dizia: se rendo o culto à gentileza, dizem que sou explorador da confiança alheia. Se eu procuro me isolar, para mais bem executar a minha tarefa, que sou orgulhoso. Depois de muitas semanas nessa mesma ladainha, fala duro com o espírito Policarpo. O que eu realmente desejo é uma orientação decisiva contra os ataques indébitos. Ou seja, ele se queixava de tudo que ele fazia na casa espírita, era motivo de crítica. Ora era orgulhoso, ora era afoito, ora era tardio, outro era orgulhoso, né? O que o Espírito disse para ele? O único remédio a única medida aconselhável é a paralisia da consciência. Tome meio quilo de anestésicos por dia, descanse o corpo em poltronas e leitos, durma o resto da existência.
Despreocupe-se de todos os deveres, fuja a aspiração de elevar-se, resigne-se à própria ignorância e colhe-se a ela. Tanto quanto a ostra se agarra ao penedo, e desde que você se faça completamente inútil, por mais nada fazer, a crítica baterá em retirada. Experimente e verá. Depois disso, Isidoro Viana começou a trabalhar sem perguntar. Então é isso, né, queridos? A partir do momento que nós nos dispusemos a divulgar a doutrina de Cristo, a viver o amor de Cristo, nós sofremos críticas. E automaticamente o que nós vamos ver o quê? Que acima dessas críticas estão quem? O trabalho em Cristo, a proteção espiritual. Então não tenhamos medo das críticas, né, das zombarias. Façamos o bem, independente a quem quer que seja. Sejamos amor, sejamos um amor universal, fraternal, do bem para o bem e no bem. Obrigado pelo carinho, desculpa se eu falei alguma questão, mas a mensagem de hoje é esta, né? E uma perguntinha no final, né? O que nós viemos fazer aqui hoje? Você poderia estar em casa de televisão, poderia estar no rodízio de pizza, poderia estar no barzinho tomando uma cerveja com salgadinhos. O que trouxe vocês aqui hoje? É essa busca dessa renovação? Né? É a busca de como carregar a sua cruz? É essa reflexão de hoje, né, queridos? Então que saímos daqui fortalecidos, sabemos o quê? Que a nossa cruz é pequena, né? Que nós temos muito trabalho pela frente. Né, seu Altamiro? A casa precisa de muitos trabalhadores, tá, ok? Muito obrigado, queridos, pela atenção e pelos olhares amorosos que me direcionaram. Gratidão.